Vamos à sétima e última carta à igreja de Laodiceia. E eu gostaria de dizer, irmãos, que com esta carta nós finalizamos a segunda divisão do Apocalipse. Lembrando aos irmãos que lá no capítulo 1, versículo 19 de Apocalipse, nós temos as três divisões naturais do livro. Escreve as coisas que tens visto, primeira divisão, e as que são, segunda divisão, e as que hão de acontecer depois destas, terceira divisão. A primeira divisão, irmãos, é o capítulo 1, a primeira e menor divisão. É a visão do Cristo glorificado, que traz aquelas características de Jesus que vão ser aplicadas em cada igreja, para cada carta, aspectos da visão do capítulo 1. Então, essa é a primeira divisão. A segunda divisão são os capítulos 2 e 3. As coisas que são, eram nos dias de João. As igrejas existiam e nos dias de João. Então, por isso, as coisas que são. Agora, nós hoje vamos concluir essa segunda divisão e vamos adentrar na terceira divisão. E as coisas que hão de ser ou que hão de acontecer depois destas. E guardem com vocês que com a sétima igreja, concluindo a sétima igreja, o capítulo 4 é o arrebatamento de João. Veja que isso aqui ilustra o posterior arrebatamento da igreja, do povo do Senhor. Capítulo 5, aquela visão gloriosa do trono de Deus, e já no capítulo 6 adentramos o período da tribulação com a abertura dos selos. Ok? Então, vamos considerar hoje esta sétima carta à igreja de Laodiceia. Laodiceia representa, irmãos, o último período da igreja, o final da igreja. A última era, por assim dizer, porque as 7 igrejas representarão 7 períodos proféticos da igreja dentro da história. E esse, então, é o período final da igreja. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tome assento, mas não deixe de glorificar o maravilhoso nome do Senhor Jesus. Essa igreja, como nós falamos, ela representa então o período final da igreja, ou seja, a igreja atual. Profeticamente, então, nós estamos
no pior estado da igreja, porque Laodiceia representa a pior de todas as igrejas. A palavra, irmãos, Laodiceia, ela tem uma história muito importante. Lá no ano segundo século antes de Cristo, Antíoco II, rei da Síria, e os seleucidas, que também foram chamados de Antíocos, esses são os antigos generais de Alexandre o Grande, porque quando Alexandre o Grande morreu, o seu reino foi dividido por 4 dos seus generais. 2 deles não têm, irmãos, relação com a profecia, ou seja, com os eventos bíblicos, mas 2 deles têm. 2 deles têm. Os Ptolomeus do Egito e os seleucidas ou Antíocos da Síria. Outro dia, quando eu falar aqui sobre as visões de Daniel, eu vou explicar para vocês as asas, as 4 asas do leopardo. O leopardo representa a Grécia e Alexandre o Grande, e as asas dos seus generais. Mas esse descendente direto dos generais de Alexandre foi um grande conquistador. E por volta do 2º século antes de Cristo, mais ou menos no 250, ele venceu várias cidades, e algumas ele as destruiu, arrasou. Mas esta cidade era uma cidade muito bonita, era uma cidade muito bela, e ele tinha uma esposa chamada Laodique. E quando Laodique viu a beleza desta cidade, que não se chamava Laodiceia, essa cidade se chamava Teópolis, a cidade de Zeus. Naquele tempo, a cidade de Deus. Então ela pediu ao seu esposo que não destruísse essa cidade, e que desse à cidade o seu nome, que chamasse a cidade pelo seu nome, que a honrasse, Laodique, chamando a cidade de Laodiceia. Irmãos, muito comum no mundo antigo, as Alexandrias eram as cidades de Alexandre, as Cesareias eram as cidades de César. Então era muito comum no mundo antigo, a Constantinopla, a cidade de Constantino, a pessoa dar o seu nome a uma cidade. Era uma coisa muito comum. Só que Antíoco não sabia o que fazer agora, porque mudar o nome dessa cidade não era uma questão simples como haver conquistado a cidade. Foi mais fácil conquistar a cidade do que mudar o seu nome. E o nome da cidade significava a cidade de Zeus, a cidade de Deus. Agora vai mudar de nome, a cidade de Deus, para a cidade de Laodique. Então ele ficou pensando como que eu posso fazer sem destruir a cidade, sem promover uma guerra para mudar esse nome. E os moradores da cidade, em troca de favores, em troca de benefícios, e foram muitos os favores, e foram muitos os benefícios, e foi muita riqueza que Antíoco ele colocou dentro da cidade. Então eles deixaram o seu Deus. Eles abandonaram essa concepção da cidade de Deus para ser a cidade de outra pessoa, em troca dos favores que eles receberam. Isso vocês vão entender depois, quando nós formos desenvolvendo a interpretação, a exegese do texto, como tudo se relaciona, como a história de cada cidade diz respeito à situação que foi vivida pelos cristãos naquela cidade. Laodice, que em grego se diz Laodique, significa a união de 2 palavras, porque no grego tem muito isso.
Tem muito isso, as palavras compostas, que são palavras onde unimos duas até três. No grego é muito comum se unir três palavras para formar uma palavra. É uma coisa muito comum na língua grega. Laos é povo. Isso aparece no Novo Testamento, nos Evangelhos, você vai virando os Evangelhos, a palavra Laos é uma palavra muito comum. Significa povo. Laos significa povo. Lembra que eu falei sobre o Nicolau? Nicolaus. Nikos é o governo do povo, quando o povo manda. Então daí vem a palavra Nicolau. E Laodice significa Laos, povo, e de da onde vem dikaios, que é justiça. Dikaiosine é a palavra que é usada para justiça. Então, nós temos aqui a justiça do povo, ou, numa interpretação mais, o povo sobre o qual virá um juízo. Irmãos, a primeira interpretação, justiça do povo, então essa igreja aqui, ela se tornou extremamente democrática. O direito que emanava do povo fez frente à teocracia, ou seja, o domínio, o governo de Deus. A palavra teocracia é quando Deus domina. E Deus domina a gente através da sua palavra, através dos seus servos. Então Deus exerce o seu domínio. Mas aqui nós vemos que houve uma mudança nessa questão. Essa cidade, ela era extremamente industrializada. Eu vou falar rapidamente, já vou entrar no texto. E ela era economicamente poderosa. Ela tinha uma indústria têxtil muito famosa no mundo antigo, vários tipos de tecido, e como principal produto, eles faziam roupas finíssimas de lã negra, que era conhecida em todo o mundo antigo, que saía de Laodiceia. O Senhor Jesus vai usar todos os elementos da cidade, depois na interpretação da carta, vocês vão ver. Então ela tem uma indústria têxtil muito forte, usando essa lã negra. Ela tem um sistema bancário mais forte de toda a região. Imagine um mundo antigo com um sistema bancário que tinha a cidade de Laodiceia. No ano 62 da era cristã, ela foi devastada por um grande terremoto. Totalmente devastada. O Império Romano quis mandar ajuda para a reconstrução da cidade. Os habitantes agradeceram e disseram: nós temos suficiência para reconstruir tudo de novo, sem precisar de ajuda de ninguém. Eles agradeceram uma ajuda vinda do Império Romano, de tão ricos que essa gente chegou a ser. Nós temos aqui uma escola de medicina e laboratórios produzindo um famoso colírio com um pó que vinha da Frígia. Então ele era manipulado em Laodiceia e era feito um colírio que era vendido para todo mundo. A água da cidade, ela vinha de 10 quilômetros de distância. Era uma água térmica, saía das termas, e quem já foi, aqui no Brasil tem, lá em Minas Gerais tem lugar, no norte do Brasil também tem, aonde existe água térmica, água é quente, é bem quente. Quando a água saía da fonte, a água saía quente. Quando a água chegava em Laodiceia, a água chegava morna. Faça uma experiência. Eu sei que todos já beberam água fria, todos nós, mas experimente beber um copo de água morna, vê se você consegue chegar no final, experimenta, pega uma água morna
e experimenta tomar um copo para ver o que provoca no seu corpo. Provoca náusea. Se ela estiver quente, é um chimarrão, nós somos gaúchos, se bem que eu sou catarinense, mas é bom. Agora, se você tomar um copo de água morna, vai ser uma coisa bem difícil. E além de ser morna, essa água ainda ela é um pouco salobra. Aqui nós não temos, irmãos, nenhum elogio, nem poderia haver nenhum elogio por causa da situação espiritual desta igreja. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. A palavra Amém, irmãos, é uma palavra de confirmação. A palavra Amém é uma palavra usada desde o Antigo Testamento. A palavra Amém, a palavra Aleluia, elas foram vertidas direto do original. Direto do original em todas as línguas. Aleluia e aleluia. Claro que tem um acento, no inglês se diz aleluia, tem um acentinho. A palavra aleluia significa Halel a Yavé, a contração de Yavé e Yah. Então, Aleluia, Halel, louvai ao Senhor. Halel é o louvor. Então, quando você louva ao Senhor, é aleluia, aleluia. É isso que significa. Amém? O crente tem que saber o que significa aleluia, né, gente? O povo da rua aí chama nós de aleluia. Quando eu era jovem, aquele tempo parece que as coisas, essas leis que existem hoje, não tinha naquele tempo. Eu não cheguei a pegar o tempo de jogar pedra na igreja, mas a gente passava com a Bíblia na rua e a turma gritava, aleluia! Eles gritavam, aleluia! E eu digo, glória a Deus, as pedras estão clamando, vamos indo. Amém? Amém. Melhor assim, irmão? Glória. Não. A palavra amém, irmãos, as promessas de Deus nele, no Senhor tem o sim e o amém. A palavra amém é uma palavra de certeza, de confirmação e de consumação, porque a palavra amém vai no final. Deus vai te abençoar, irmã, e a irmã diz amém. Que assim seja. A palavra amém significa que assim significa, irmãos, nós não usamos muito porque a macumba pegou, mas o equivalente na língua portuguesa é Oxalá. Quem dera, mas como a gente não pode estar, antigamente até a pessoa usava mais essa palavra, então o pessoal quase não usa mais, mas é uma palavra da língua portuguesa, tá? Aí surgiu entidade com esse nome e matou até a palavra, né? Mas vamos lá. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém. Irmãos, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o Criador, ele é o Consumador. Isto diz o Amém. Quando ele fala, irmãos, está falado. Quando ele diz Amém, é Amém. A testemunha fiel e verdadeira. O Senhor Jesus, nós já explicamos aqui, ele é verdadeiro na sua vida. O testemunho de Jesus foi um testemunho verdadeiro e ele é verdadeiro em tudo aquilo que ele fala. Então ele é a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Que coisa linda, gente. Você pega o Evangelho de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito
se fez. Ele era a luz dos homens. E aí vai o texto. Glória a Jesus. Ele é o princípio da criação de Deus. Nele reside, irmãos, toda a plenitude. Louvado seja o seu nome. Então ele se apresenta como consumador, ele se apresenta como testemunha fiel, ele conhece a igreja, ele sabe tudo a respeito da igreja. A declaração dele como testemunha é uma declaração verdadeira. O que ele está falando para essas igrejas aqui é tudo verdade. Ele está dizendo que ele está falando a verdade. Ainda, irmãos, que muitas vezes nós não conseguimos entender. Nossos olhos estão meio que um pouco fechados e a gente não consegue ver. Quando recebemos a palavra de Deus, existem momentos que a gente pode até pensar que não é assim. Mas de fato é. O Senhor é fiel e o Senhor é verdadeiro. Eu sei as tuas obras. Para Deus aqui não tinha nada. Quando ele diz eu sei as tuas obras, ele não está dizendo que eles estão fazendo a obra de Deus e que Deus estava aprovando aqui. Para essa igreja não vai ter nada. Não tem nenhum elogio, não tem nenhum louvor, não tem nada que o Senhor possa elogiar. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que estava acontecendo com esse povo? Estava faltando posição. Eles não estavam nem de um lado e nem do outro. O que estava faltando para essa gente aqui, irmãos? Aqui é uma gente totalmente indiferente. Aqui é uma gente sem posição. Eles estão servindo a Deus e ao mundo. Eles não querem, irmãos, ofender, e os irmãos nem devem ofender ninguém. Eles não querem ser mal interpretados por ninguém. Eles querem estar bem, essa é a palavra, estar bem com o mundo e com Jesus. E no final, irmãos, a pessoa não tem nenhuma das duas coisas, não tem nem o mundo e nem Jesus. Porque o Senhor Jesus disse lá em Mateus 6:24, não podeis servir a dois senhores. Ou você vai se devotar a um e aborrecer o outro, ou você vai aborrecer um e se devotar. Você não consegue servir a Deus e a riqueza, você não consegue servir a Deus e ao mundo. Mas eles tentaram, com o prejuízo da sua vida espiritual. Eles tentaram servir a Deus e ao mundo. Eles tentaram agradar ao Senhor e agradar ao mundo. O que o apóstolo João disse? E o apóstolo Tiago também. Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. Irmão, crente inimigo de Deus. Já ouviram falar de um troço desse? Crentes inimigos de Deus. Se são amigos do mundo, irmãos, são inimigos de Deus. A palavra mundo, essa palavra é uma palavra muito completa. Em primeiro lugar, irmãos, ela significa cosmos. Da palavra cosmos veio a palavra cosmético. Parece que está tão distante uma coisa da outra, mas não está. Aquilo que é belo, aquilo que é ordenado, aquilo que é bonito, o cosmos, daí sai o cosmético, porque falando dessa beleza. Mas aqui, quando a Bíblia usa a palavra mundo, ela pode usar em diferentes sentidos, porque Deus amou de tal maneira o mundo, que deu o seu Filho unigênito. O mundo aqui é mundo demográfico, são pessoas, são suas criaturas. Então esse é um sentido da palavra cosmos, mundo.
Mas quando a Bíblia diz que aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus, a palavra mundo, irmãos, não é demográfico, não é pessoas. A palavra mundo é um sistema organizado contra Deus, contra a sua palavra, contra o seu povo. Sistema mundano, sistema de mundanismo. Sistema que leva a pessoa a distanciar-se de Deus, que quebra a comunhão que o cristão tem com o Senhor. O mundo rouba o coração da pessoa. Então, mundo aí, cosmos, é nesse sentido. Um sistema que está organizado para tirar você da presença de Deus, para me tirar da presença do Senhor. Existe, irmãos, todo um apelo do mundo. Um apelo do mundo. O mundo ele faz um apelo muito forte para a carne. E se a pessoa ama as coisas do mundo, irmãos, amar coisa do mundo não é gostar do carro. Ah, se fosse gostar de carro, nós os homens, nós estávamos perdidos, irmão, porque o homem gosta de carro. Tem uns que cuidam mais do carro que da mulher. É a roda nova do carro. Reclama para não dar um shampoo de primeira, mas se tiver carro, vamos botar a roda do carro, botar a roda esportiva. Tá? Então está cuidando mais do carro que da mulher. Não é esse, irmãos, amar o mundo não é uma casa, o mundo não é um carro, o mundo é um sistema que vai contra a palavra de Deus, que vai contra o espírito cristão, que vai contra, irmãos, esse caminho maravilhoso, em contramão a esse caminho maravilhoso que o Senhor Jesus nos tem chamado. O sistema do mundo, irmãos, ele fere completamente a santidade, ele fere completamente a comunhão com Deus, ele tira da presença de Deus. Então nós temos aqui uma igreja, irmãos, que ela quer agradar todo mundo. Eram os irmãos amorosos, mas eles descuidaram, irmãos, de cuidar da sua própria alma. Irmãos, nós, povo de Deus, temos que ter o amor de Jesus. Mas o amor de Jesus, irmão, não pode fazer com que a igreja vire bagunça. O amor de Jesus não pode deixar. Agora eu sou um pai amoroso, agora meu filho está virando bandido e é em nome do amor. Bota amoroso nisso. Se conta a história lá nos Estados Unidos do rapaz que foi levado à cadeira elétrica, e aí no dia da sentença a mãe dele foi visitá-lo. E quando a mãe dele foi visitar ele, ele fez uma reclamação. E ele disse bem assim: a primeira vez que eu apareci em casa com alguma coisa pequena, a senhora não falou nada. A outra vez eu apareci com uma coisa maior e a senhora não perguntou de onde que saiu aquilo e não fez nada. E eu de uma coisa pequena fui para uma maior, e de uma maior para outra maior, e da outra maior para essa cadeira. Irmãos, o amor de Deus é muito mal interpretado. Pessoas, irmãos, torcem a verdade de Deus, torcem o amor de Deus. Claro, gente, que a pessoa não vai virar um mal educado. O pastor, irmãos, ele não precisa agredir, ele não precisa ofender, não precisa ser um mal educado. Irmãos, existem duas maneiras de anunciar a verdade: mostrando o erro nu e cru, ou enaltecendo a própria verdade. Quando você, irmãos, mostra o erro nu e cru, machuca as pessoas, pega direto na ferida, o dedão, sabe? Mas quando você enaltece as verdades de Deus, então você ainda consegue fazer mais. Irmãos, não se trata daquilo que nós achamos. Pastor,
O que o senhor pensa? Como é que o senhor é? Agora tem essa questão, irmão, conservador, liberal. Gente, a pessoa tem que ser bíblico. Amém. Glória a Deus. A pessoa não pode ser conservador. O que é um conservador, irmão? Começa a inventar coisa. Há uns anos atrás, pelo amor de Deus, umas coisas que não tinham pé nem cabeça. Foi ensinado muita coisa, exigido muita coisa, gente que não tinha base nenhuma, não tinha pé nem cabeça. E hoje o contrário. Há uns anos atrás se exigia demais e hoje se exige de menos. Então nós saímos de um extremo para outro extremo. Os extremos são perigosos, gente. São perigosos. Tem igreja por aí que o culto de terça-feira é o culto do RI, o regulamento interno da igreja. Daí pega uma cadernetinha de coisa que é, por exemplo, bigode está fora da doutrina. Não prega, não. Nós, Assembleia de Deus, a verdade, nós somos um meio termo, irmão. Aqui não pode barba, pode bigode, na outra lá não pode barba nem bigode, mas é uso e costume. Não estou ensinando aqui para virar um barbudo, é nosso costume das Assembleias de Deus. Agora, gente, o que é doutrina, o que é costume? Ó, compome com suave aliás, 133. Que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso que vem sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão. Todo judeu tinha barba, Jesus tinha barba. E nós pegamos uma implicância, uma etiqueta. Jesus, gente, Jesus, se aparecer aqui, aparece de barba. E aí nós somos tão santo, mas tão santo, que a gente... Só que eu não estou, só estou explicando como é que é de verdade, irmão. Como é que é de verdade? Doutrina de Deus, doutrina do homem. Como é que é o negócio pela palavra? É um costume, irmão. Porque há uns anos atrás, os barbudos, irmão, o que tinha de bandidão, de pessoal com a vida desdeixada, o cara ficava barbudão, ficava um troço feio para a sociedade. Aí a pessoa se convertia, a primeira coisa, irmão, não tira essa barba, irmão. Você aceitou Jesus, agora você é outra pessoa, irmão. Já ficava diferentão, irmão. Já na sociedade olhavam para ele, mudou. Eu vi o meu pastor, numa santa ceia, recebeu um irmão e disse: companheiro, faça uma giletinha nessa barba, companheiro. E não está errado, irmão. Não está errado. Porque alguma diferença tem que ter, irmão. Agora está tudo igual, irmão. Tudo. Então, gente, nós temos aqui uma igreja que se tornou morna. Quando saiu da fonte, saiu quente. Mas no caminho mudou. Lá na fonte, na terma, quando a água saía, irmãos, a água saía quente. As coisas de Deus, irmãos, elas são maravilhosas, porque elas são de Deus. Mas no caminho, então a igreja quis se adequar à sociedade, se adequar ao mundo. Ela quis ser aquela igreja, irmão, do tapinha nas costas, de ser amigo de todo mundo. Você não vai conseguir, irmão. Ou você vai deixar Jesus, ou você vai ter que deixar alguma coisa. Num determinado momento, irmãos, a gente sempre vai ter que fazer uma decisão, sempre vai ter que fazer uma escolha. A gente não vai conseguir tudo isso, não. O que Jesus disse? Se o mundo vos aborrece, antes aborreceu, o mundo vos odeia porque vocês não são do mundo. Ou seja, dentro do sistema mundanal. Eu não sou do mundo, eu vivo na Lua, Marte, Júpiter. Não, irmão, outro sentido da palavra mundo. Amém? Amém. Aí o crente vai dizer, pregar para o outro lá, mas eu não sou desse mundo.
Vamos lá, gente. Então aqui nós temos, gente, uma igreja indiferente, sem posição, serve a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Ela não se posiciona, ela é indecisa, ela é morna, ela não influencia nada. Ela não tem força, irmão. Ela não tem a força de uma água quente. Irmão, tem coisa que só vai com água quente. Eu vou ensinar para vocês aqui. O poder, aquela graxa você tira com, e se a água estiver morna? Então, irmãos, a igreja ela alcança o seu propósito se ela tiver essa força. Chega um determinado momento na vida espiritual da igreja, na espiritualidade da igreja, que ela não tem força. O mundano chega mundano e sai mundano. O pecador chega pecador e sai pecador. Não tem a força, não está na temperatura para ter força. Glória a Deus. E tem coisa, gente, que se é quente dá certo e se é frio dá certo. Agora, se é morno não dá certo. Então a igreja, irmãos, existe até uma cura se ela for uma igreja fria. Existe esperança. O Espírito Santo entra lá. O Senhor Jesus, Ele toca no coração de uma pessoa e através daquela pessoa começa um avivamento e de fria ela fica quente. Agora uma igreja morna, irmãos, ela é orgulhosa. Uma igreja morna, gente, ela começa, já vamos entrar no texto para ver o conceito da igreja de Laodiceia sobre si mesmo. O crente, irmão, quando ele está meio termo, ele acha que está bom. Ele acha que não precisa mudar. Não, ele acha que está bom, mas Jesus acha que não está bom. O crente morno se aceita. O problema é que Jesus não aceita. O crente morno se basta. Ele, na minha simplicidade, ele se gosta. Mas Jesus não gosta. Irmãos, é forte o termo. É forte o termo. Se não te arrependeres, eu te vomitarei da minha boca. O Senhor Jesus não conseguia engolir aquela igreja. Se ele conseguisse engolir coisa morna, ele tinha engolido. Em outras palavras, estava dizendo, eu não estou mais engolindo você, então não estou mais conseguindo engolir. E se vocês não mudarem, eu vou. Então, minha gente, tentava agradar a Deus e ao mundo e caiu numa situação. Assim, porque as morno não é frio nem quente, vomitar meio da minha boca. Irmãos, Deus exige posição no cristão. E a melhor coisa do mundo, atenção, juventude da igreja, melhor coisa do mundo, posição. Deus abriu uma porta de trabalho. Abriu uma porta de trabalho. Diga que é crente. Mas na primeira. Chega lá, mas na primeira diz que é crente. Não, pastor, tem que ver pelo testemunhal. Diga. Diga. Quando eles quiserem fazer gracinha, eles já não fazem gracinha. Não, ela é crente. As outras, entendeu? Não, deixa quieto ali, que ali é dos crentes. Deixa lá o fulano que é dos crentes, lá da igreja. Agora, qual é o problema quando a pessoa fica se escondendo? Quando a pessoa fica, irmão, aquela coisa do morno, irmão, a pessoa não se apresenta, não se identifica, não se pronuncia, não se assume. Irmão, quando eu era menino, a gente ia fazer um negócio do colégio, eu lembro até hoje, nunca pude esquecer. Qual é a tua religião? Católico ou protestante? Protestante, protestava, não aceitava, protestante, daí mudaram. Evangélico agora já está gospel. E ele parece que está cuspindo mesmo, né? Porque está dizendo aqui que vai vomitar. Irmã querida, tu é uma serva de Jesus, foi Jesus que salvou você. Isso não é qualquer coisa, sou crente, sim, graças a Deus.
Glória a Deus. Então, gente, tem que ter posição. Sei as tuas obras, não é quente, não é frio, não é para frente, não é para trás, é um troço empacado. Olha para as igrejas, irmão, que perderam a temperatura, porque Jesus tem um termômetro. Está sendo gravado aqui, eu não vou dizer nome por questão de ética, mas até igrejas reformadas, da reforma, você entra lá, morreu, esfriou. Deixa eu explicar para vocês. Irmãos, enquanto o corpo estiver quente, está vivo. Aí a pessoa vai conferir lá, e já está gelado. Se for. Enquanto tiver vida dentro de um corpo, tem calor, irmão. Tem calor. Se tem vida espiritual dentro de você, tem calor. Agora, irmão, se morreu, esfria. A primeira coisa que o morto, irmão, o cidadão, vamos supor, infartou. Está normalzinho, infartou, morreu. Tu vai lá, ainda está quente. Dali meia hora, está frio, está ficando frio. E dali a pouco, gente, fica friozão. Morto, gente, é frio. Vivo é. E morno. Está morto. Está vivo. Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. É as coisas de Deus e as coisas do negócio lá. E é aquele negócio bem feio que o testemunho, gente, fica um negócio muito ruim. As pessoas que não são da igreja, que não conhecem a palavra, olham para aquele negócio ali, é uma coisa muito ruim. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quem não aceita, gente? Jesus. É Jesus. Porque tem coisa que Jesus gosta, aprova, elogia, abençoa, mas tem coisa que ele não aceita. Como dizes. Agora vamos ver o conceito, irmãos, de uma igreja morna sobre si mesma. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Irmão, não é um demérito não ter falta. Que maravilha, gente, uma pessoa está vivendo num momento da vida que a pessoa está vivendo abençoado. Que a pessoa, irmãos, não tem falta de nada, está vivendo um momento. O problema aqui, irmão, não é a roupa, a comida, a casa, o carro, a vida. Não é esse o problema. Deus pode dar isso a qualquer um de nós. E se Jesus desse, eu acho que ninguém vai dizer, Senhor, passa para outro. Não quero, eu quero. Amém. O problema aqui não é esse. O problema é a autossuficiência. De nada tenho falta, não preciso de nada. Dentro deles, essa autossuficiência que levou eles, irmãos, a não sentir necessidade de Jesus. Deus abençoou. Gente, numa das minhas viagens, eu conheci um irmão. Realmente fiquei impressionado. Uma vida de luxo. Uma vida de luxo. E tudo luxuoso. Aí disse para mim, o ano passado, eu assisti todo o campeonato europeu de futebol em toda a Europa, de país em país. Você tem dinheiro, irmão? Você tem muito dinheiro. Andar de país em país, avião, hotel, e dentro de mim Jesus falou para mim. Estava escutando o que ele falou?
Eu digo, estou. Se tu perguntasse para ele se ele deu um pão para uma criança, se tu perguntasse para ele o que ele fez pela obra missionária, o que ele fez pela minha obra, ele recorreu na Europa, recorreu. Irmão, isso aí é rico? Ou é o irmãozinho da igreja, irmão, que todo mês com a oferta missionária? Quem é o rico? Afinal de contas, quem é o pobre, quem é o rico? Riqueza é o apartamento de luxo? Riqueza é, irmão, esse tipo de vida, esse tipo de estilo de vida? Isso é a riqueza? Deu 5, 6 anos, virou cambota para tudo que é lado. Hoje está numa derrota total. E o crente fiel, irmão, está dentro da igreja, dando glória a Deus, fazendo a obra. Fazendo a obra. O que é riqueza, irmão? E o que é pobreza? Será que é só essa coisa material? Será que é só esse negócio de ter? Será que é só isso aí que é riqueza e pobreza? Autossuficiência. E olha só, e nada tenho falta. E o Senhor Jesus disse, não sabes. Não sabes. Porque a mornidão tira, irmão, o entendimento da pessoa. A mornidão, irmão, deixa a pessoa num estado letárgico, que parece que o Espírito de Deus no morno, irmão, não é a mesma coisa que no quente, não é. O quente é uma sensibilidade, uma vida, ele faz uma coisinha e Deus pega ele lá e, sabe, irmão? Tu nunca te perguntou, irmão, os outros fazem tanta coisa, eu não posso fazer uma coisinha de Jesus no meio. Nunca se perguntou isso aí? Quando está vivo, tu tem sensibilidade. Se encostar em você, você sente, você está vivo. Você está quente. E não sabe. A pessoa tem um conceito equivocado das coisas e acreditar naquilo. E não sabes que és desgraçado. A palavra é forte, né? Privado da graça de Deus. O contrário de bem-aventurado. O contrário de um bem-aventurado aqui é esse desgraçado. É miserável, nem é pobre, é miserável. E pobre, e cego, e nu. Uma bota pobreza, irmão, que nem roupa tem. Uma bota pobreza nisso aqui. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Irmãos, existe riqueza terrenal e existe riqueza espiritual. O crente pode ter as duas. Eu não posso pregar aqui que você não possa ter. Pode. Se você é fiel a Deus e Deus ver que você tem capacidade de ser fiel e ter as coisas, você pode ser um homem de duas riquezas. Outro dia eu prego sobre Jó, um homem de duas riquezas. Você pode ter as duas coisas, irmão. Agora, se Deus olhar que você vai pender para o outro lado, Ele te deixa só com as do céu. Deixa pobre a vida toda, mas salva. Vocês que estão dizendo amém. É assim que funciona. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Que ouro é esse? O ouro que eles tinham não é, irmão. O ouro da terra, de vender, de comprar, de prosperar, não é esse ouro. Existe um ouro, irmão. Ouro. Para Deus, gente. Para Deus. As obras dos crentes, quando são feitas em Deus, se transformam em coisas preciosas. Tudo aquilo que for feito com amor, for feito com alegria, gente, com sinceridade, com verdade, às vezes com sacrifício, com esforço, abrindo mão de alguma coisa. Porque tem pessoas, irmãos, que fazem as coisas para Deus com sacrifício. Não é porque está sobrando, gente, não é porque o Espírito Santo toca na pessoa.
Isso se transforma, gente, em ouro. Ouro de Deus, ouro do céu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Então, é as coisas espirituais. Eles tinham muita coisa material, mas não tinham mais nada espiritual. Eles tinham riqueza da terra, mas não tinham riqueza de Deus. E vestes brancas. Muitos irmãos andavam, irmão, com a roupa luxuosa, feita da lã negra. Era caríssimo na época. E muitos irmãos, por sua condição, andavam com a melhor roupa. Mas o Senhor disse: eu vou te dar ouro para que te enriqueça e vestes brancas para que te vista. Vestes brancas aqui, irmão, é santidade. Vestes brancas aqui é a justiça dos salvos. É uma vida certa na presença de Deus. Para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Nudez espiritual. Dessa pobreza das coisas de Deus. Dessa pobreza do relacionamento com Deus. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eles fabricavam o colírio, que era vendido no mundo todo, famoso no mundo todo, mas eles estavam cegos. Irmão, o inimigo ele trabalha para fazer com que as pessoas não vejam, cegar as pessoas, tirar a visão espiritual. Olha quando o apóstolo Paulo se converteu. Quando Ananias orou por ele, impôs as mãos sobre ele e orou por ele, aquele crente tão simples, Ananias. O que aconteceu? Caíram escamas dos seus olhos e ele viu. A Bíblia diz que caíram escamas dos seus olhos e ele passou a ver. Então nós temos aqui, gente, uma igreja pobre, uma igreja cega e uma igreja nua. Tudo isso numa igreja só. Tudo isso numa comunidade só. Tudo isso num povo só, numa cidade só. Pobreza, cegueira e nudez, tudo num negócio só. Ainda se fosse distribuído aqui por uma coisa para uma igreja, outra para outra, mas é tudo nessa igreja aqui. Igreja morna, gente, é igreja materialista. É interesse pelas coisas da terra, o ouro da terra, mas não pelas pessoas. Interesse pelas coisas e não pelas pessoas. Gente, quando as coisas passam a valer mais do que as pessoas, nós estamos com um sério problema. Quando a gente, não que a gente não possa, entendam bem o que eu estou falando, mas irmão, aquele homem de Deus lá nos Estados Unidos denunciou a conduta dos irmãos americanos de uns anos para cá. Ele disse bem assim: como não pecaria diante de Deus uma igreja que gasta mais com comida de cachorro do que com a obra missionária? Como não pecaria na presença de Deus uma igreja que está gastando mais cuidando de cachorros, irmão, com os cachorros em casa, do que com a obra de Deus das pessoas? Não que você não possa ter um pet, um cachorro, um gato, mas se você gastar mais com esse cachorro, com esse gato, do que com uma criança necessitada, você vai ter um probleminha. E a gente dá roupa para o cachorro. Ironi volta e meta a cama. Chega, fica inverno, dá roupinha para o cachorro. É isso aqui. E quando passar no portão uma criancinha, será que sai uma roupinha de 60, 80 reais, igual sai para o cachorro? Não, é quando a gente para pensar nessas coisinhas que a gente
Vamos lá? E agora, mas o que eu faço? Faço as duas coisas, dá para o cachorro e dá para o que precisa também. Faz as duas coisas. Olha só. Nós temos aqui então uma igreja, irmãos, que está cega espiritualmente, que não vê mais. Uma igreja que está pobre espiritualmente e uma igreja que está nua espiritualmente aos olhos de Deus. Eu vou concluir. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Por que o Senhor Jesus falou tão forte com eles? Irmãos, aqui a coisa foi forte. Vocês imaginam quando chegou a carta e o anjo da igreja, o pastor, pegou a carta e diz: irmãos, o apóstolo João, revelado por Jesus, mandou para todas as igrejas da região uma carta e mandou uma para nós também. E não sabe que tu é um miserável. E foi fácil para os irmãos escutar? Não, irmão, não foi fácil. Mas no estado que eles estavam, irmãos, não tinha outra coisa. Tem pessoas, irmãos, que eles estão nas últimas, espiritualmente falando. Precisa, irmão, de um remédio efetivo. E o remédio se chama arrependimento. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O que o Senhor Jesus queria? O Senhor Jesus queria arrependimento. O Senhor Jesus diz: eu tenho ouro para te enriquecer, com riqueza verdadeira, que dura para a vida eterna. O Senhor Jesus falou, irmãos, que existe um lugar onde os ladrões não escavam e não minam, onde os ladrões não roubam. Existe um lugar de verdadeira riqueza. E tem pessoas, irmãos, que tem muita coisa lá em cima. Você pegou, não fui só eu, um tempo muito maravilhoso, irmão. Eu cheguei a ouvir pessoas que tiveram um encontro com Deus verdadeiro. Pessoas que o Senhor Jesus levou para a sua glória. Arrebatamento, irmãos, de sentido. Se o corpo está na terra, irmãos, o arrebatamento é de sentido. O Senhor leva. E mostrou, irmãos, as riquezas do céu. Irmãos, a gente está vendo demais as coisas da terra, nós não conseguimos mais ver o céu. Nós não conseguimos mais adentrar as coisas de cima. Não fica morno, não. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Cearei com ele comigo. Nós vamos fazer convite do evangelismo, irmão, e usamos esse texto. Mas esse texto não foi usado para descrente. Não que nós não possamos usá-lo. Esse texto foi usado para crente. Agora para pensar, irmão. Jesus do lado de fora da sua igreja, porque os irmãos botaram ele para fora. Jesus do lado de fora da sua igreja, batendo, querendo entrar de novo, querendo o lugar dele, querendo, irmãos, manifestar sua presença. No Apocalipse nós temos 3 portas. A primeira porta, irmãos, é em Filadélfia, chamada: eis que eu tenho posto diante de ti uma grande porta, porta da oportunidade, porta da evangelização. A segunda porta aqui é a porta do coração. Essa porta, irmão, só tem fechadura, maçaneta para o lado de dentro. Não tem porta por fora. A porta precisa ser aberta por dentro. Sabia que nós temos, irmãos, a capacidade de tirar Jesus da nossa vida? Você sabia que você pode fazer isso? A terceira porta, irmãos, é a porta do capítulo 4
de Apocalipse, a porta da revelação. Então nós temos a porta da oportunidade, a porta do coração e a porta da revelação. Ele está à porta e está. Agora depende de quem ouvir a sua voz, depende de quem aceitar a palavra, depende de quem abrir a porta. Agora depende de você. Agora Jesus, ele chegou até a porta, ele bateu na porta. Agora a resposta, irmãos, depende de nós. Ele não pode mais do que isso. Ele tocou, ele bateu na porta. E ele bate na porta, gente. Quantas vezes a consciência fala com a pessoa? A consciência, Deus batendo na porta. A palavra de Deus, Deus batendo na porta. Deus usando um vaso, Deus batendo na porta. Nós precisamos ouvir a sua voz. Mas se eu não ouço a voz dele, porque o barulho do lado de dentro está muito alto. Eu estou tão envolvido com as coisas do mundo, eu estou tão envolvido comigo mesmo, eu estou tão cheio de mim. Criaram o verbo em si mesmar. Então eu estou tão em si mesmado que eu não consigo escutar. Mas ele está batendo. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele vai entrar. Quando o Senhor entra, o calor entra. Quando o Senhor entra, a graça entra, a vida entra, a vitória entra, a mudança entra. É como Jesus que tudo isso entra. Ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono. A maior de todas as promessas, a igreja mais fraca. Olha só como é Jesus. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Para pensar, irmão. Tem gente que chora, o Bolsonaro passa no Nordeste, passa nos lugares, é uma choralhada, é gente se espelhando para tudo que é lado. Jesus está prometendo colocar a pessoa sentar junto com ele no trono. Glória a Deus. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ele disse, eu venci, passei por esse mundão que vocês estão passando aí, não foi brincadeira, no mundo tereis aflição, tendo bom ânimo, venci o mundo e sentei no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se Jesus passasse o termômetro aqui, como é que está a temperatura? Como é que está a temperatura? Temperatura, irmão, de uma pessoa normal são 37 graus. Você sabia? O calor de uma pessoa é 37 graus. Se tiver com menos, aí tem um problema. Problema do frio, que se chama hipotermia. E dá um choque. A hipotermia provoca um choque na pessoa. Frio demais. Então tem que estar na temperatura certa. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé.